Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Como sempre, nós estamos ao vivo dos estúdios do Educa Recife, mas nossa aula também ficará disponível em outros aplicativos, como o app do Educa Recife e também pelo nosso canal no YouTube. Como sempre, a nossa aula hoje será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pelo nosso querido intérprete Anderson. Seja bem-vindo, Anderson. Então vamos lá, hoje é a nossa última aula sobre tutorial, né? Lembra que eu venho falando sobre esse gênero textual que se adaptou aos meios digitais desde o começo da semana. Então, hoje a gente relembra todo o assunto e tenta arrematar todo o contexto, todo o material no final da aula. E eu trouxe uma surpresa para vocês que eu só vou contar mais perto do final, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Vocês lembram dos aspectos do tutorial que eu falei nas aulas anteriores? Ele ali se parece com um manual de instrução, né? Que a gente tem, que a gente recebe quando compra algum equipamento novo, algum equipamento tecnológico, quando compra um móvel novo e precisa saber como montar esse móvel. Então, os tutoriais, eles são basicamente manuais de instruções que tentam dar o passo a passo de como fazer algo para alguém que está assistindo aquele tutorial, para algum comprador daquele produto, tá certo? Ele também pode ser usado para marketing, né? Como eu tinha falado anteriormente, eu dei aquele exemplo lá dos tutoriais de maquiagem que podem aí repercutir um marketing para as marcas de maquiagem, mas esse marketing pode ser abranger para qualquer área, na verdade. Ele não precisa ser simplesmente em maquiagem, tá certo? O que mais, Vivi? Eles podem ser educativos e falar sobre diversos temas, né? Lembra que na aula passada eu falei sobre matérias escolares, que vocês também podem aprender através de tutoriais, vocês podem aprender a fazer produtos artísticos também. Então, o tutorial, assim como outros gêneros que eu já discuti aqui com vocês, como o podcast, ele não tem um tema específico. Ele pode variar a depender do seu interesse aí em montar um tutorial. Eles podem ou não ter voz gravada, dando assistência às imagens. Lembra que na aula passada eu mostrei aqui dois tipos de tutoriais diferentes. Um tutorial do professor Givanilson, em que ele montava um ser mitológico, que era o Boitatá, e ele não utilizava a voz dele para explicar o que ele estava fazendo, ele usava apenas as imagens. Contudo, em outro vídeo da Prefeitura do Recife, eu trouxe, e aí tinha a voz de uma pessoa lá explicando passo a passo. Então, o tutorial, ele pode ter a voz orientando a pessoa ou não. Ele pode ter também apenas imagens aí contrapostas, se juntando para formar uma ordem cronológica lógica que facilite a compreensão daquele que assiste o tutorial, tá certo? Eu quero que vocês pensem agora em outro uso para o tutorial, além de tudo que eu já falei aqui nas últimas duas aulas. Conseguem pensar? Não? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de outro uso dos tutoriais, que muita gente pode não perceber, que são os tutoriais relaxantes, né? Muita gente utiliza vozes e sons para poder se acalmar, diminuir estresse, diminuir ansiedade. Então, esses tipos de tutoriais para meditação envolvem vários aspectos. Eu posso fazer aulas de canto, aulas de culinária, aulas de dança, aulas de yoga. Então, existem várias formas de eu usar os tutoriais nas plataformas digitais para me acalmar, caso eu tenha tido um dia bem estressante, tá certo? E como é que se chamam esses tutoriais, né? A gente vai chegar lá. O som relaxante, através desses tutoriais, que são relaxantes, a gente consegue diminuir a ansiedade, diminuir a carga do dia através do som. Então, ele pode ajudar algumas pessoas que têm insônia, têm problemas para dormir, têm problemas para descansar, tá certo? E eles são conhecidos normalmente como ASMR, que tem esse nome aí difícil, né? Uma sigla para um nome estrangeiro. Vamos lá, Autonomous Sensory Medium Response, que é a resposta meridional sensorial autônoma, que é basicamente uma tentativa de produzir aí relaxamento e prazer através dos sons. Então, você escuta sons que são agradáveis ao seu ouvido, e aí vai diminuindo a sua carga de estresse até que você consiga relaxar, até que você consiga pegar no sono, por exemplo. Muito semelhante às ideias de mantras, né? Tem gente que usa muito mantra para dormir. Então, o ASMR vai pelo mesmo sentido, para produzir relaxamento. E o que acontece? Como é que esses vídeos de ASMR são produzidos? O que é que acontece, né, dentro deles? Bom,
Muita gente utiliza vários recursos diferentes na hora de produzir o ASMR, como um pedaço de plástico, bolha, fazendo uma refeição, falando baixinho, cortando barras de sabonete coloridos. As ideias parecem bem mirabolantes, né, quando a gente não está acostumado a consumir os vídeos, os tutoriais de ASMR. Mas tem pesquisas científicas que já comprovam que os tutoriais de ASMR são eficazes, sim, na diminuição de estresse. Então, eles têm inúmeros formatos, às vezes é só alguém fazendo um barulhinho ali perto do microfone para você se sentir relaxado. Percebemos que o gênero, né, os tutoriais, ele sofreu grandes modificações, né? Desde que eu comecei a falar na aula passada sobre os tutoriais e que a gente falou que ele surge, na verdade, como um manual de instrução, até chegar no ASMR, a gente percebe que é uma grande diferença significativa, né? Então, é um gênero que vai se adaptando, assim como todos os outros, né? Eu falei do podcast semana passada, lembra que ele é herdado do rádio e se modificou para se tornar gravado? O tutorial vai pelo mesmo caminho, assim, de adaptação e de desenvolvimento, para suprir uma necessidade que ninguém tinha visto antes, né? Que são esses tutoriais, facilitando o aprendizado de cada um de forma autônoma, né? De forma autônoma. Outros tutoriais famosos entre os mais jovens são os que competem aos jogos, né? Caso vocês aí nunca tenham visto em casa, e eu duvido muito, porque vocês são muito mais antenados do que eu, são os tutoriais de jogos digitais, né? Existem jogos online e também baixados que muitos jovens, muitos adolescentes e crianças gravam a si mesmos, jogando, fazendo os caminhos, passando de fase, seja lá qual for o tipo de jogo. E aí eles gravam todo esse percurso e postam na internet. E esses vídeos acabam sendo tutoriais, mesmo que eles não tivessem a intenção de ser, porque aí eles só estão gravando o que eles estão fazendo, mas eles acabam servindo de norte para outras pessoas que não tiveram ali tanto contato com o jogo, mas podem, enfim, entender como jogar, né? Eu não jogo tanto, mas os meus priminhos de 10 anos que jogam esses jogos digitais, me ensinam e através desses vídeos eu consigo entender do que é que eles estão falando. Então, os jogos são também parte bem importante dos tutoriais online hoje, né? Hoje eles têm grande repercussão, assim como os de maquiagem, os de arte, os de música, etc. E as danças do TikTok, que são os fenômenos, né, na contemporaneidade. Tem muita gente aí aprendendo a dançar pelo TikTok, pelas redes sociais, pelo Instagram. Então, se antes a gente tinha que recorrer a escolas de dança para poder aprender uns passinhos, agora a gente já tem uma plataforma digital, uma plataforma aí que não pede recurso financeiro, então qualquer pessoa que tem acesso às redes sociais, que tem acesso à internet, pode assistir essas danças e tentar reproduzir aí na sua casa, de forma muito autônoma e quem sabe aí autoral também, né, fazendo e criando os seus próprios passos. O que mais, Vivi? Mas quando tudo ainda não era tão moderno, quando tudo não girava em torno da internet, os manuais já serviram para tolher o comportamento feminino. E aí a gente muda um pouco. Lembra que eu disse no começo, lá naquela primeira aula, que os manuais eles serviam para instruir? Então, a gente estava pensando ali em produtos específicos, objetos, softwares, né, internet, informática também. Mas agora eu quero que vocês vejam uma coisa que eu achei e que circulava lá no Rio de Janeiro no século XX, que era o Jornal das Moças. O Jornal das Moças era um jornal que tinha a função ou a ideia não de doutrinar, mas de influenciar damas na hora de escolher, de definir o seu comportamento, de falar sobre moda, de falar sobre culinária. Então, era um jornal direcionado ao público feminino, mais especificamente às mulheres de classe média, que era feito no Rio de Janeiro, mas circulava aí por todo o Brasil, tá certo? Era um jornal extenso, tinha mais de 70 páginas, e ele tinha essas indicações de como as mulheres deveriam se portar naquela época. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um trechinho que ele fala assim, tá ruim de ler, mas aí eu vou ler para vocês. Cuidado com as unhas, ou seja, é uma indicação de como as unhas das mulheres deveriam aparecer. As unhas devem ser bem tratadas, pois são um sinal de asseio e distinção. Não devem ser cortadas muito curtas, rente à carne, mas ao nível dos dedos e seguindo o contorno
das falangentas. Depois de lavar as mãos em água morna para torná-las mais tenras. Os tecidos circundantes na raiz das unhas não devem se cortar, e sim arregaçá-las para evitar que arrebente a pele por cima dos dedos, que é pouco gracioso. Ou seja, na verdade, é um manual aí de como fazer, de como tirar a cutícula, de como as suas mãos têm que estar sempre lindas e pintadas, não pintadas nesse caso, mas sempre arrumadas, sempre limpas. Então, é um manual diferente dos manuais que a gente viu até agora, porque é um manual de conduta, é um manual de comportamento. E ele impunha às mulheres, no século XX, determinado comportamento. Se uma mulher circulasse e ela não tivesse essas propriedades, talvez ela fosse mal vista por alguém, né? Ela não estaria adequada para circular socialmente. Então, a gente consegue perceber como esse tipo de material, como os manuais, eles influenciam a nossa vida em sociedade muito mais do que apenas para montar um objeto. Ele já ditou como seria o nosso comportamento como sociedade. Então, fica aí a reflexão sobre como os tutoriais mudaram, né, nos dias de hoje. Eu trouxe aqui um outro tutorial, que é, na verdade, um panfleto, que vai dar o passo a passo para transformar embalagens de leite longa-vida em papel. Então, a gente percebe que nem tudo é tristeza, né? Além de outras modalidades, a gente tem outros temas de manual. Esse aqui, por exemplo, é um manual do bem, é um manual que incentiva a reciclagem de um produto que é muito utilizado e que às vezes vai para o lixo e a gente não consegue reavaliar e reutilizar esse material. Então, eu trouxe aqui, na verdade, esses dois tipos de manuais para vocês terem uma ideia comparativa da variedade de temas que os manuais de instruções e consequentemente, os tutoriais podem ter entre si. Tá certo? Então, aqui, primeiro ele dá as indicações dos materiais que serão necessários para produzir a reciclagem, para produzir o papel, e em seguida ele dá o passo a passo, né? A separação, o corte do papel, deixar ele em água descansando, de um dia para o outro, para depois ir lá peneirar e só assim conseguir produzir o papel. Tá certo? Então, esse panfleto ele é bem explicativo do que vai acontecer. O que mais? E aí, vamos fazer um exercício prático para a gente relembrar o que a gente viu nas outras aulas, né? Eu trouxe aqui uma perguntinha. Lembra que eu falei nas outras aulas sobre o tipo de texto que comete aos tutoriais? Então, eu quero aí ver se vocês lembram que tipo de texto é esse que eu descrevi tão frequentemente nas outras aulas. Então, eu trouxe 4 opções, que é o dissertativo, o narrativo, o injuntivo e o descritivo. E aí, será que vocês aí em casa conseguem dizer, sem eu dizer a resposta, qual foi o tipo de texto? Consegue, né? Acertou. Quem disse injuntivo? Caso vocês não lembrem, o texto que vai ser prioritário nos manuais de instrução é aquele texto que dá ordens, né? Que utiliza muito o verbo no imperativo. Então, pegue isso, dobre isso, encaixe a mesa com a perna e parafuse. Então, essas ordens, elas vão te indicando e dando o passo a passo para que você não se perca no processo de construção do seu equipamento. O que mais? Agora eu quero fazer um exercício imagético com vocês. Quero que vocês aí em casa pensem que vocês são os inventores de um equipamento novo, aí, revolucionário de tecnologia. E, depois de pensar no seu produto, você vai precisar criar um manual para ele. Então, precisa ter aí no seu manual as instruções, né, que serão necessárias para a construção desse objeto. Então, imagine que você inventou aí um tipo novo de celular, um celular diferenciado, e aí você precisa fazer um manual para esse novo aparelho, para esse novo meio tecnológico, tá certo? E como ficaria a estrutura do meu manual, Vivi? Como é que eu monto esse manual? Vamos lá, vamos ver passo a passo do que precisa ter no manual. Primeiro, ele precisa ser um texto utilitário, né? Um texto útil, que vá ali ser claro e objetivo, direto,
com as características do texto injuntivo, que eu já falei nas aulas passadas, então caso você não lembre, recupera lá os 2 outros vídeos para poder lembrar das características. Você pode fazer uma breve introdução do que é o seu invento, de como ele foi criado, de qual a intenção, qual foi a sua intenção em fazê-lo, tá certo? Peça que o usuário cheque todas as peças antes de começar a montar o objeto. É importante, né? Porque se tiver uma peça faltando ou se tiver uma peça quebrada, vão culpar quem? O fabricante. E você não quer receber nenhuma culpa, então, ao criar um produto, peça que as pessoas sigam as orientações e vejam se os equipamentos estão corretos. E cite o passo a passo sobre a montagem, inclusive a relação entre as peças e os parafusos de encaixe, né? Caso alguma coisa não encaixe ou falte, a pessoa tem como recorrer ao fabricante. O que mais? Fale a classificação etária indicada no produto, né? É importante que isso esteja bem claro, porque aí não haverá erros aí de uso, né? Por uma pessoa que não estaria habilitada a fazê-lo. Ensine como usar o produto depois de pronto, inclusive o software, né? Já que é um produto digital aí, imagético, mas digital, espera-se que tenha um software, né? Um sistema operacional por trás do seu programa. Então, seja bem detalhoso na hora de criar aí o seu próprio manual. E explique como e onde recorrer caso o produto apresente defeitos, né? A quem eu posso pedir socorro caso o meu produto venha quebrado ou apresente algum defeito. Além do texto escrito, o papel também pode servir como recurso no tutorial. E isso tem muito a ver com a surpresa que eu trouxe hoje para vocês. Como, por exemplo, os origamis, né? Os origamis, eles são originários lá do Oriente. Estima-se que eles surgiram ali mais ou menos ao mesmo tempo em que surgiu o próprio papel, por volta de 105 d.C., né? Ori significa dobrar e kami significa papel. Então, origami são essas pequenas esculturazinhas de papel que a gente vai montando. No Japão, esses papéis eles não podiam ser colados ou recortados, porque isso era considerado ofensivo. Porque os origamis eram usados em processos religiosos dos shintoítas, que era uma religião japonesa, tá certo? Com o tempo, com a propagação do uso dos origamis, existem formas diferentes hoje. Hoje já se pode recortar e fazer colagem, né, de papéis. Contudo, antigamente, quando surgiu, isso não era possível, era feito apenas com as dobraduras, tá certo? Porque isso era uma forma de homenagear e de honrar as forças divinas das árvores que a originaram. Então, antigamente a gente tinha essa ideia de que cortar o papel, que era dado pela árvore, né, pela mãe natureza, seria ofensivo. Mas hoje a gente já consegue aí transformar o papel de outras formas, sem ofender a mãe natureza, espero. Tá certo? E aí eu trouxe um videozinho para vocês observarem um origami, né? Que é um barquinho de papel. Tenho certeza aí que muita gente já sabe fazer um barquinho de papel, mas vamos dar uma olhadinha para ver se a gente lembra? E aí, lembraram como é que se faz um barquinho de papel? Olha, eu confesso que eu não sou muito boa no origami, não. Eu sempre erro, dobro errado. Mas, se você aí em casa gostou e pode tentar reproduzir, eu sei que foi rápido, mas você pode procurar ou reassistir essa aula e tentar reproduzir aí o seu próprio barquinho de papel, tá certo? E agora, a gente vai... Lembra que eu disse que tinha uma surpresa para a aula de hoje, que a gente ia ver um tutorial ao vivo e a cores? Então, eu trouxe uma convidada aqui muito especial, amiga minha, conhecida de vocês, para fazer um tutorial de um chapéu de samurai, tá certo? A professora Vilma, professora de artes. Então, vamos lá. Ela vai dar o passo a passo para vocês na hora de confeccionar o seu chapéu de samurai. Vai dizer aí quais são as etapas, fiquem atentos em como ela dá as instruções, as ordens para vocês e tentem seguir aí bem direitinho o que a professora disser. Oi, gente.
É um prazer estar aqui de novo com vocês, né, na aula da professora Vivi. E a gente vai fazer um chapéu de samurai. Eu escolhi para homenagear o Japão mesmo, que foi onde essa arte mais se desenvolveu. Então, vamos lá. Vejam, a gente vai precisar de um papel em formato de quadrado. Às vezes é possível fazer origamis com o retângulo, como é o caso do barquinho. Mas a maioria são feitos com papel assim, quadrado. Vocês já devem ter visto na aula de matemática, né, que o quadrado é aquela forma em que tem os 4 lados iguais. Então, bora lá. É bem fácil. Vamos começar. Primeiro, dobre o papel na diagonal, tá, gente? Assim, ó, formando um triângulo, ok? Bem certinho. É muito importante no origami que a dobra fique correta. Depois disso, a gente vai dobrar novamente, indo para a ponta. Presta atenção, eu peguei do lado mais largo e dobre, pegue do lado mais largo e dobre para cima, fazendo como se fosse um losango. Ok? Então, vocês têm essa forma. Agora, a gente vai dobrar novamente só essas pontas, tá? Você vai dobrar assim. Só a parte aberta. Vocês observam que vai ficar aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Essa parte vai ficar inteira, tá? Vocês vão dobrar para cima novamente a parte aberta. Depois vocês podem rever, ok? Agora a gente já está quase acabando, que é bem facilzinho. Vocês vão dobrar aqui, ó. Essa dobra ela não tem um lugar exato. O importante é que fique uma pontinha para fora, assim, ó. Para ficar bonitinho, tá? Pode ser em qualquer lugar, mas que fique para fora um pouquinho essa pontinha. Não tem uma regra exata, não. Então, dobre desta forma. Procure também equilibrar um lado e outro, tá, gente? Não vai fazer um para baixo, o outro vai ficar um negócio assimétrico, né? Não vai ficar tão bonito. Então, espero que vocês tenham acompanhado até aqui, tá? Ó, dobramos. Agora, essa parte aqui, estão vendo que tinha 2? Essa, vocês não vão dobrar assim tudo, não. Vocês vão dobrar assim, ó. Um pouco, deixando uma margem aqui. Ok? Pronto. Feito isso, a gente já está concluindo. Dobre novamente, agora, na medida exata do meio. Pronto, praticamente terminado. A gente só vira e dobra a outra parte para trás. Ui, cuidado para não rasgar o papel. Pronto, está feito o seu chapéu de samurai. Infelizmente, eu não consegui um papel maior que desse na minha cabeça, né? Mas vocês são menores. Com um papel desse tamanho, ou o tamanho de uma cartolina, você consegue um chapéuzinho que dê para você colocar na cabeça. E aí vocês podem fazer várias brincadeiras com seus colegas, com seus irmãos, com seus primos, né? A imaginação é o limite, não tem limite. Vocês podem brincar bastante, né? De samurai, de guerreiro japonês. Vocês adoram essas coisas da cultura japonesa. Então, vocês podem aproveitar bastante. Eu vou ensinar vocês também. Pode ser, Vivi? Pode ser. Isso aqui é bem prático. Se você tiver com sede em algum lugar e você tiver um papel limpo, você pode fazer um copo para beber uma água fresca. E olha, não rasga, tá, gente? Pode ser, mesmo que seja uma folha de caderno, dá para beber umas 3 vezes sem rasgar o papel. Então, a mesma coisa, um papel em formato de quadrado. Vocês vão dobrar da mesma forma, assim, formando um triângulo, né? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Esse agora também não tem um lugar certo, tá? Observem aqui, vocês vão pegar a ponta, uma ponta e
marcar algum lugar, não tem um lugar exato, pode ser onde você quiser. Você vai marcar e dobrar. Vai virar e fazer. Agora você tem a marcação da dobra anterior. Dobrei. Pronto. Agora é só virar e você já tem um copinho. Inclusive, ele é bem bonito. Abriu, você já pode beber água. Se a gente tivesse água aqui, a gente faria um teste. Ok, gente. Por hoje foi só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã na nossa aula. Professora Vilma, que alegria ter a sua presença aqui hoje conosco. Foi muito inspirador e também é ótimo porque a gente vai conseguir usar agora o nosso origami de chapeuzinho de samurai para fazer várias brincadeiras, né? Vocês podem inventar aí as histórias de vocês. Bom, para encerrar a nossa aula, eu queria deixar aqui como indicação que vocês assistissem, pesquisassem um tutorial que vocês gostem e tentem reproduzir um origami aí na casa de vocês, tá certo? Então é isso. A nossa aula vai chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido completamente, né, o gênero textual tutorial. E caso vocês tenham ainda algumas dúvidas, vocês podem comentar lá no YouTube e eu poderei responder depois as dúvidas de vocês, tá certo? Espero vocês na próxima semana. A gente começa um assunto novo de anúncio publicitário. Um cheiro e até lá!